Saudações psicodélicas! Meu nome é Priscila Praud, eu sou psicóloga, psiconauta, membro da APB e da TRIP, Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica. E hoje o tema é HPPD, ou Transtorno Persistente da Percepção Induzido por Alucinógenos, numa tradução livre. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o HPPD, talvez não, mas se você não sabe, esse é um tema que circula muito aí pelos fóruns psicodélicos da internet e é uma questão que cada vez mais as pessoas têm levado para a clínica psicológica e psiquiátrica, né? Será que eu tô com HPPD? Pera. Antes de começar esse vídeo, eu preciso contar para vocês que a APB tem um curso super completo abordando aspectos clínicos e políticos do uso de psicodélicos, o Mente Manifesta. As aulas são dadas por professores de peso e você pode conferir a ementa e o corpo docente no link que vai estar na descrição desse vídeo. Além do curso, a APB oferece também grupos de estudos quinzenais do Centro de Estudos Psicodélicos e mensalmente promove os grupos de estudos da TRIP, Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica. Ambos espaços super ricos de aprendizagem e troca. Mais informações também vão estar aqui na descrição desse vídeo. Bom, hoje em dia, quando você pesquisa sobre HPPD na internet, você até acha ali uma listinha de sintomas e tal. Muitas pessoas relatam seus casos nesses fóruns, né, pela internet afora. Mas se você tenta procurar mais a fundo, né, a literatura clínica, científica mesmo, você percebe que tem pouquíssima literatura sobre o HPPD e que a gente, na verdade, tem muito mais perguntas do que respostas sobre esse transtorno. O Felipe de Nadai, que também é da APB e da TRIP, acabou se vendo aí entre esse aumento de relatos e de busca de cuidado na clínica, né, voltado ao HPPD, e a falta de literatura consistente sobre esse assunto. Então ele se deu o trabalho de pesquisar a fundo sobre esse assunto, escreveu um artigo bem interessante e também levou esse assunto para o nosso grupo de estudos da TRIP, que foi um encontro super rico, como costuma ser nos nossos grupos de estudos. E eu fiz aqui para vocês um compilado das principais informações que ele trouxe no artigo e no grupo de estudos, mas se você quiser se aprofundar, eu recomendo fortemente que você leia o artigo completo que vai estar aqui na descrição do vídeo. E antes da gente começar, já deixa aí um like para não esquecer durante o vídeo, porque a gente está trazendo informações de muita qualidade, bem mastigadinho aqui para vocês. E o nosso trabalho aqui, gente, importante frisar que é 100% voluntário, tem ninguém que ganha dinheiro. Então apoiem o nosso trabalho, deem like, comentem aqui embaixo, mesmo que seja um cogumelinho para ajudar a gente nos algoritmos. Compartilhe esse vídeo para quem também se interessa sobre psicodelia e quer ter certeza de que está acessando um conteúdo de qualidade. Bora lá! Talvez você já saiba que hoje em dia existe um consenso na comunidade científica e também entre usuários ritualísticos ou recreativos exploratórios, né, enfim, uso adulto, de que o uso de psicodélicos é bastante seguro do ponto de vista físico, ou seja, eles não trariam qualquer efeito nocivo ao organismo de alguém, né, como acontece com outras drogas, como o álcool e o tabaco. Os riscos que envolvem o uso de psicodélicos têm muito mais a ver com questões psíquicas e emocionais. Mas existem aí alguns casos raros que são caracterizados pelo ressurgimento dos efeitos visuais dessas substâncias, mesmo quando o indivíduo já está em estado de sobriedade, a substância já foi embora do corpo dessa pessoa já há muito tempo. E embora para os juninhos, noobs, desavisados, iniciantes, né, isso possa parecer divertido, né, ter esse estado psicodélico estendido aí na vida, muita calma nessa hora, porque assim, quem passa por isso, principalmente pelo HPPD-2, sofre bastante e muitas vezes de forma solitária, porque é algo muito pouco conhecido, às vezes é difícil de pedir ajuda, né? Tem todo o estigma aí do uso de psicodélicos. E é um conjunto de sintomas que também pode ser facilmente confundido com outras doenças. E além de ter poucos estudos sobre essa condição, os estudos que tem também são bastante limitados. Então, antes de falar sobre os sintomas, vamos primeiro focar nessa parte aí, sobre as pesquisas que existem sobre esse tema. Apesar de existirem relatos do HPPD desde os anos 60, não existem estudos detalhados e rigorosos, como, por exemplo, aqueles estudos longitudinais ao longo do tempo, ou descrições detalhadas de casos, de tratamento, né? A grande maioria dos estudos foi feita a partir de questionários online e autorrelatos, o que pode trazer muitos vieses nesses dados, né? Por exemplo, as pessoas que têm sintomas mais graves, elas podem ser mais interessadas no tema e tendem a responder mais a esse tipo de pesquisa.
Uma outra limitação é que a gente não tem uma amostra que cubra significativamente diferenças de gênero, de etnia. A maioria das pessoas que responderam esses questionários e relataram esses sintomas visuais persistentes eram homens que tiveram ali o início de sintomas entre 20 e 30 anos de idade. E apesar da qualidade desses dados não ser assim a melhor, existe pelo menos uma revisão que envolve 66 publicações com 97 indivíduos diagnosticados com HPPD. Esses estudos identificaram 64 sintomas distintos associados ao HPPD. E aí, seguindo ainda nesse ponto dos complicadores em relação aos estudos feitos a partir de autorrelatos, é que grande parte desses usuários, eles relataram o uso de múltiplas substâncias. Então, isso já começa a dificultar a atribuir esses efeitos, né, esses sintomas, a um psicodélico específico. Um outro grande problema é que, por causa da proibição, várias substâncias diferentes são vendidas, né, no mercado ilegal com o nome de LSD ou como MDMA. E muitas dessas substâncias, na verdade, são as NSPs, né, são novas substâncias psicodélicas que vão sendo criadas para tentar driblar as questões legais e que a gente sabe muito pouco ou quase nada sobre os efeitos dessas substâncias nos seres humanos. Agora, mesmo sem ter certeza sobre a relação de cada substância psicodélica, né, com o HPPD, qual que desencadeia, qual que não desencadeia, a gente tem um dado interessante. Quase todas as pessoas com HPPD relataram o histórico de uso de LSD. E a segunda substância com mais relato de uso vinculado aos sintomas de HPPD é a mescalina. Então, mesmo a gente não tendo dados muito consistentes, provavelmente substâncias diferentes podem ter mais ou menos chance de desencadear o HPPD. E aí, desses estudos aí, surge um dado bem controverso, né, que o Nadai coloca ali, questiona, de que até 4,2% das pessoas que usam psicodélicos teriam HPPD. Isso é muita gente, né? Será que essa afirmação tem tanto embasamento assim? Porque quando você fala de psicodélicos de uma forma geral, a gente pensa em uma gama enorme, né, de substâncias. E aí, se a gente para pensar aqui, por exemplo, no contexto brasileiro, em que milhares de pessoas fazem uso de ayahuasca, né, uso ritualístico, muitas vezes com frequência semanal, mensal. Pelo menos entre essas pessoas que usam ayahuasca, né, não parece que 4,2% dessas pessoas teriam sintomas de HPPD. Enfim, ainda não se sabe exatamente por que algumas pessoas desenvolvem essa condição e outras não, mesmo se essas pessoas tiverem perfis de uso semelhantes. E um fato que chama bastante atenção também é que o HPPD ele parece afetar apenas o sentido da visão, ele não afeta os outros sentidos. E aí o Nadai resgata ali um estudo de 1988 que investigou os efeitos do uso do LSD na visão humana e que chegou à conclusão de que o LSD e também outros psicodélicos e patógenos podem ter efeitos duradouros no sistema visual. E tem um outro estudo de 2001 que fez uma análise comparativa entre espectros de eletroencefalografia de pessoas diagnosticadas com HPPD e de pessoas sem HPPD. E ele sugere que essas alucinações a longo prazo, que ocorrem depois da exposição ao LSD, especificamente, pode ser devido a alterações fisiológicas no sistema visual e uma predisposição a ela. E um fato interessante também é que essas percepções ali do HPPD, elas são mais intensificadas, são facilitadas quando os indivíduos estão de olhos fechados, ou quando eles estão ali naquele estado entre vigília e sono, ou seja, nos momentos de baixa de consciência, né? Esses sintomas, eles vêm com mais força e impedem muitas vezes dessas pessoas descansarem, porque quando elas estão começando a relaxar, o sintoma vem. Então, vamos falar dos sintomas. No DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o HPPD é classificado como F16.938. Agora, gente, vê comigo. Você também estranhou que um transtorno que tem tão pouca informação clínica e científica, que tem tão poucos estudos, e os estudos que tem são frágeis, né? Como que isso tá já no manual, né? Assim, não estou questionando a importância do DSM, né? Tem sua importância, sim, inclusive para as pessoas que têm HPPD, podem pegar ali laudo, ter seus direitos garantidos e tudo mais. Mas assim, o pessoal que gosta mais desses manuais,
normalmente se orgulham muito, né, de serem embasados em evidências e tudo mais. Mas, assim, a galera não tá se ajudando, né? Assim, qual que é a qualidade dessas evidências, né? Vou só soltar essa bomba aqui que o Nadai trouxe, eu estou repassando. Bom, então, fechando esse parênteses, né, tendo considerado essas questões, vamos para os sintomas que já foram descritos. Existem dois tipos de HPPD, tipo 1 e o tipo 2. Eles têm o mesmo quadro de sintomas, o que varia é a intensidade e a frequência. O tipo 1, ele é mais leve, ele é menos intrusivo, e é o que se costuma chamar ali desde os anos 60 de flashback. São aquelas situações que a pessoa tem uma alteração visual muito rápida, né? Uma ou poucas vezes, um tempo depois ali do uso de psicodélicos. Já o tipo 2 pode causar danos significativos na vida de uma pessoa, porque ela acaba afetando as relações, o trabalho e até as pequenas coisas do dia a dia, como sair na rua, ir para o supermercado. E isso pode gerar um desgaste físico e emocional intenso. E o tipo 2 pode acontecer ou não depois do tipo 1. As alterações visuais mais comuns relatadas por indivíduos com HPPD são, primeiro, alucinações com padrões geométricos. Essa é uma das manifestações mais recorrentes, né, que são essas estruturas visuais repetitivas, tipo mandala, espiral, colmeia, grade, que se sobrepõem ao campo visual da pessoa, mesmo na ausência ali de um estímulo externo. Um outro sintoma bastante relatado é a falsa sensação de que existe movimento na visão periférica, como se tivesse alguma coisa passando, né, pelo canto dos olhos, mesmo que não tenha nenhum objeto de fato se deslocando. E isso pode gerar, além de desconforto, um alerta constante, né, de que tem algo aqui do lado. Os flashes de luz ou explosões súbitas de cor também são frequentes. Eles surgem de maneira espontânea, muitas vezes em ambientes escuros ou até com olhos fechados. E aí o próprio fechar dos olhos pode facilitar, né, que essas formas se criem na penumbra da visão. E quando de olhos abertos, a visão fica bem intensificada, né, com cores vibrantes, mais saturadas, ou até em tons que não condizem com a realidade objetiva, né, como se o brilho e o contraste dessa cena estivessem constantemente amplificados. Um outro sintoma perceptível típico é a ocorrência de rastros de objetos em movimento. Ou seja, quando tem uma imagem em movimento e aparecem imagens residuais, né, como se tivesse permanecido ali o percurso desse objeto que se desloca, formando essa sequência sobreposta, né, de posições anteriores, como se fosse ali uma fotografia de longa exposição ou técnicas estroboscópicas, né, tipo o efeito estrobo. E isso é particularmente perturbador em ambientes com muito estímulo visual, como ruas movimentadas, locais com iluminação que varia, né, intermitente, o que pode incluir aí ambiente de trabalho, né, ou até mesmo o uso de computador, operar um computador, um celular na escuridão, isso passa a ser muito difícil. Tem relatos também da percepção de objetos inteiros, mesmo quando eles não estão lá. Sabe quando a gente está num lugar claro, e olha para algo, fecha os olhos e fica uma certa sombra daquilo ali na nossa visão? Aquilo é uma pós-imagem. Esses objetos são percebidos então como essas pós-imagens, mas de uma forma muito vívida e que se impõem à visão. Normalmente essas imagens residuais, elas mantêm as cores originais ou apresentam tonalidades complementares e permanecem no campo visual da pessoa por vários segundos depois do estímulo original ter desaparecido. Outro sintoma comum são os halos ou auréolas brilhantes em torno dos objetos, mesmo num local com iluminação comum, o que pode dificultar a distinção precisa dos contornos e gerar uma sensação de despersonalização do ambiente. Outros sintomas são as distorções no tamanho percebido dos objetos, a macropsia e a micropsia. A macropsia é a ilusão de que as coisas são maiores do que elas realmente são, enquanto que a micropsia faz com que as coisas pareçam menores do que são de fato, e muitas vezes de forma desproporcional, né, como se fosse uma lente deformada. As pessoas que são acometidas pelo HPPD podem sentir uma perda parcial ou completa de controle, o que também pode ser acompanhado por essa desrealização e despersonalização. Então a pessoa pode se sentir muito impotente diante disso tudo, né?
diante da incapacidade funcional que acaba acompanhando esse quadro, né? Então, ler um papel em branco se torna muito difícil. Estar em ambientes com luminosidade intensa, lidar com tela de computador, de celular, ou com um dia mais ensolarado, até com músicas que sejam estimulantes ao indivíduo, né? Tudo isso vai levando a uma debilitação. Então, essa debilitação que vai acontecendo, o fato da pessoa às vezes não conseguir se tratar, ou mesmo com um tratamento, ter talvez uma remissão lenta ou parcial, pode agravar a situação da pessoa, desencadeando outros transtornos mentais, né, como ansiedade generalizada, depressão refratária, enfim. E para realmente diagnosticar o HPPD e diferenciar ele de outros transtornos, é preciso uma avaliação cuidadosa e completa da história clínica da pessoa, né, incluindo o uso prévio de substâncias psicodélicas, exames neurológicos, psiquiátricos, enfim. E devido aos seus sintomas, o HPPD pode ser confundido com outros adoecimentos psíquicos, né, até com esquizofrenia, psicose, embora não tenha nenhuma estrutura de delírio, mas, né, pode ser diagnosticado errado. O HPPD também pode ser confundido com intoxicação por outros alucinógenos, que tem ali toda uma listinha de sintomas, e também com a síndrome de Alice no País das Maravilhas, é esse o nome mesmo, e com a síndrome da neve visual. São ambas condições que não estão atreladas ao uso de psicodélicos. A síndrome de Alice no País das Maravilhas apresenta muitas distorções no tamanho percebido dos objetos, né? Então a macropsia e a micropsia, sobre as quais a gente falou, são os sintomas principais dessa síndrome, enquanto que a síndrome de neve visual tem como característica um aspecto granuloso, como se tivessem pequenas partículas, como se fosse uma nevezinha mesmo, distribuídas no campo visual da pessoa. E aí, beleza, a pessoa foi um bom profissional, uma boa profissional, conseguiu o diagnóstico, como é que fica o tratamento? Infelizmente, não existe um tratamento específico para HPPD. A pessoa ela pode sim se beneficiar de medicações, né, para ajudar no controle dos sintomas, e claro, fazer também terapia para ir ajudando a lidar com o estresse, com os prejuízos, né, que essa condição traz. É sempre importante lembrar que o proibicionismo não impede a gente só de acessar substâncias de qualidade. Ele impede que a gente estude essas substâncias, que a gente conheça melhor as substâncias, inclusive as novas substâncias psicoativas que estão sendo feitas aí a rodo. Dificulta muito aí desenvolvimento e acesso também a tratamentos adequados, não só para o HPPD, né, não só para condições geradas pelas substâncias, mas usando essas substâncias também para tratamento, né. Tem todas as questões aí relacionadas à matança de pessoas, né, nas periferias, encarceramento, enfim. Não estou nem entrando nesse ponto aqui nesse vídeo. O Nadé comenta sobre um caso do Andrew Callaghan, que fala sobre como que a vida dele mudou do dia para a noite, depois que ele usou cogumelo aos 14 anos de idade, com um amigo. Hoje em dia ele tem 28 anos e desde então, há 14 anos, ele convive com sintomas de HPPD. E o medo que ele teve da represália dos pais foi tão grande que ele ficou sem pedir ajuda por anos. Isso é muito grave, isso é muito triste, né? E também é resultado dessa matrix proibicionista. E é para confrontar essa matrix proibicionista que a APB existe, que a TRIP existe. Então, se você desconfia que sofre com HPPD, ou se você sente que precisa conversar sobre as suas experiências psicodélicas com profissionais capacitados, pode entrar em contato com algum profissional da TRIP, vou deixar também todas as informações aqui na descrição. E para continuar recebendo conteúdo de qualidade sobre o universo dos psicodélicos, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações para saber quando tiver vídeos novos. E claro, gente, curta, comente, compartilhe para dar aquela força pra gente. Se você puder, se torne apoiadora ou apoiador da APB. Você vai poder participar aí dos grupos de estudos, ter desconto no curso Mente Manifesta. E por hoje é isso. Um grande abraço. Até a próxima.